Esse é o Nossa História, Nossa Memória, um podcast que escuta o tempo, as pessoas e os caminhos que elas percorrem. O nosso podcast tem o incentivo do Funcultura, Fundarp e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Josi Marinho, jornalista e produtora cultural, e há mais de 10 anos conto histórias do nosso povo, nas ondas do rádio, nas palavras escritas e agora no aconchego desse podcast. Nossa convidada de hoje é criadora e gestora da Cabocla Produção, dançarina popular e produtora cultural. Jussara Queiroga atua no universo da cultura popular desde a infância, com participações em grupos da Mata Norte e do Recife. De Vicência para o Mundo, construiu um caminho de resistência e criação, e esteve à frente de diversos festivais e levou a cultura de Pernambuco para o mundo. Jussara, é um prazer te receber e eu gostaria de saber como é viver com a cultura tão entranhada no teu corpo e na tua alma desde a tua infância. Olá, Josi. Olá a todos. É um prazer estar aqui com você, né? Com vocês, toda a equipe aqui da produção. Eu danço, né? Na dança popular desde os 9 anos de forma profissional. Mas, como eu vim da Mata Norte de Pernambuco, então as vivências, né? As manifestações culturais, as festividades mesmo tradicionais, então sempre frequentei, né? No meu município e na minha região. Então, isso veio de forma muito natural para mim, né? Por isso que é tão importante a gente trazer nossas crianças, nossos jovens, para dentro da nossa cultura popular, pelo menos para apreciarem, vivenciarem, porque isso já vai formando a base cultural de cada pessoa. Então, para mim, foi dessa forma, né, que eu fui levada pelo caminho da cultura popular. Mas eu, segundo minha mãe, eu danço desde da barriga praticamente. Então, nascer, né, juntar esse dom da dança e nascer na Mata Norte de Pernambuco me fez vivenciar essas manifestações culturais através do corpo desde a infância. Você lembra assim, em que primeiro momento, né, você, desde a infância, mas assim, que primeiro momento você lembra que a dança realmente fazia parte da sua vida? Você teve mais consciência que a dança fazia parte realmente desse teu cotidiano? Como tudo foi meio que precoce, né, então aos 9 anos eu já entrei no grupo profissional, que era o Tropeiros Companhia de Dança, lá de Vicência, mas o que eu consigo me lembrar da dança é que eu tinha por volta de 3 a 4 anos. E aí eu lembro que eu acredito que seria um dia de sábado, porque minha mãe trabalhava de segunda a sexta, então eu lembro que ela estava na casa, tenho poucas lembranças, né, assim. E aí eu lembro que eu disse, mãe, olha, e aí eu comecei a sambar. E ela disse, Ju, quem te ensinou? Aí eu disse, eu vi na televisão. Então isso é a primeira lembrança, assim, que eu tenho na vida, de poder, né, mostrar a minha dança, que foi para minha mãe, e ao mesmo tempo de entender que isso ia seguir até na minha vida inteira. E eu consigo aprender bastante pela observação. Claro que o aperfeiçoamento, tudo vem com a prática. Mas a minha vida toda na parte da dança, eu primeiro observo muito, né? E aí, a partir da observação, eu consigo já traduzir no meu corpo. Eu tenho essa facilidade, sabe? Eu até gosto de brincar assim, que o pessoal fala que tem músico de ouvido, e aí eu fico dizendo que eu sou dançarina de olho, porque é uma forma mais natural de eu perceber primeiro a movimentação daquela dança. Crescer em Vicência, com tantas, né, manifestações culturais que o município oferece, te fez mudar a tua forma de ver o mundo? Ah, com certeza, porque eu acredito muito, né, e isso para todas as áreas da vida. Você precisa passar, né, por vivências, por experiências, para poder internalizar e entender. Então, foi significativamente assim marcante eu ter nascido nessa região de Pernambuco e ter convivido com tantas manifestações culturais, né, a Mata Norte, a efervescência da cultura popular aqui de Pernambuco. Então, foi bastante rico isso para mim, de ter nascido lá, de poder vivenciar. Até hoje também ter mais contato diretamente com os mestres da cultura popular. Não é uma coisa tão distante para mim, né? É algo que é do meu dia a dia, do meu trabalho, dos meus projetos. Então, isso enriqueceu bastante. E como foi que nasceu? Acabou com a produção. Qual é o seu principal objetivo? Acabou com a produção, né? Foi então algo que veio na minha fase já após 28 anos, né? Hoje eu tô com 33. E aí o pessoal fala que por volta assim 27, 28 anos a gente tem uma crise de talentos,
e aí eu não fugi a essa regra do ser humano. Então, eu sempre fui dançarina desde os 9 anos. A partir dos 20 anos, eu comecei a escrever projetos e produzir, né? Então, eu estou aí nessa trajetória de produção cultural e elaboração de projeto desde os 20 anos. Mas aí, eu fui percebendo que eu precisava de ter o que a gente chama do CNPJ, né, da pessoa jurídica. Aquilo de escrever projeto já não estava tanto só para mim ou para amigos próximos, começaram outras pessoas a vir me procurar. Então eu fui vendo que aquilo poderia ser uma via também profissional para mim. Então, a Cabocla Produção surge em janeiro de 2021. Então, desde esse tempo, que aí eu acredito muito que quando a gente escolhe um caminho, tudo flui. E aí, com a Cabocla Produção, foi assim para mim. Desde que eu abri a Cabocla Produção, e não falta demanda, não falta trabalho, falta tempo. Mas aí, né, a cada ano, a cada ciclo, a gente vem aprendendo como fazer melhor a gestão do tempo, ainda errando muito, mas já bem melhor do que no início. E aí, a Cabocla Produção surge desde 2021, onde eu não só trago a arte da minha dança, como também prestações de serviços em relação a projetos culturais. E que hoje em dia também já está se estendendo para outras áreas, não só o cultural. Né, eu tenho feito muitos projetos da área ambiental, da área social, e aí, nesses serviços mais direcionados para projetos, eu trago a elaboração como algo assim, um carro-chefe, né, que o pessoal fala, mas eu tenho também muito a produção cultural em si, de projetos e a parte de prestação de contas. Entre tantos projetos como Festival da Consciência Negra, Rabeca Instrumental, Música Rural, qual mais, Jussara, te transformou como artista e como pessoa? Então, essa pergunta, eu tenho 2 projetos, assim. Como pessoa, como artista na parte profissional, foi o Música Rural, sem sombra de dúvidas. Porque foi um projeto em que eu pude levar a nossa rica cultura da Mata Norte de Pernambuco através das manifestações culturais do Maracatu Rural e da Ciranda, que são muito fortes lá na nossa região, aqui na nossa região. E aí eu pude levar, tanto como a produtora geral do projeto, como artista. Então, assim, foi um super desafio também, porque eu tive que estar atuando em 2 funções num projeto tão grandioso. Né, a nossa equipe foi formada por 14 pessoas, e aí dentre artistas, músicos, profissionais da produção, e a gente fez uma turnê de 21 dias entre Portugal e Espanha. Então isso foi, assim, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi um divisor de águas, assim, para a minha produção cultural, né, e também como pessoa, né, porque eu acho que está muito atrelada essa questão da profissional com o pessoal. Não tem como a gente dividindo. Então, ao mesmo tempo que eu estava me formando como uma profissional da arte e da cultura, eu também tive vários aprendizados como pessoa. Já na parte, vamos dizer assim, mais para minha arte da dança, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o Cabocla da Mata, e que é um projeto que eu estou numa segunda etapa. Né? O Cabocla da Mata, ele veio em 2021, foi logo depois que eu abri a Cabocla Produção. A gente ainda estava muito naquele ainda não estava pós-pandemia, estava pandemia com vacina, ainda estava aquilo tudo muito, assim, confuso na nossa cabeça. E aí eu senti o chamado de fazer uma videodança. Também foi uma época de efervescência, né, onde a gente ficou colocando nossos trabalhos culturais no audiovisual, e aí comigo não foi diferente. Então, em abril de 2021, a gente gravou o Cabocla da Mata, e aí no Cabocla da Mata eu trago as manifestações do Caboclinho, Cavalo Marinho e Maracatu Rural, através de uma entidade que é uma cabocla. E então, essa cabocla vai percorrendo essas 3 manifestações culturais muito fortes lá na minha região. Então, esse trabalho, assim, foi muito forte, foi incrível, porque ele foi feito de forma independente, não teve nenhum financiamento, e todo mundo fazia com muita alegria e muito amor. Então, isso foi o que marcou muito, assim, além de eu estar colocando para o mundo de uma forma autoral, a minha arte da dança de uma forma madura, esse compartilhamento, assim, de serviços e de intenções boas para o projeto foi muito marcante para mim. E aí agora a gente tem uma segunda etapa, que aí a gente já tem um incentivo, né, que é um incentivo também do Fucultura,
para eu transformar essa videodança num espetáculo de dança mesmo, né? Assim, de forma ao vivo. E aí a gente está nessa montagem e espero que no próximo ano a gente esteja também colocando novamente essa segunda filha ao mundo. Muito bem. Você falou, né, que levou a cultura aqui da Mata Norte para além das fronteiras, né, para países como Espanha e Portugal. E como foi a experiência lá, a recepção desse público internacional e estar vendo nossos ritmos, nossas manifestações aqui da Mata Norte? Ah, foi maravilhoso, né? Assim, todo mundo que tem um contato com a nossa cultura acha incrível, né? E não só por isso, né? Foi uma produção muito bem feita, né? Nossos figurinos foram incríveis, né? Até foram feitos por Kleber, né? Camelo, e a gente acabou de perder esse nosso amigo, mas ele é um artista incrível. Foi ele que fez todos os figurinos. Fora a produção, né? Que foi da Mata Produção. Nós tivemos os artistas que foi Mestre Bi, né? Que é de Nazaré, e Mestre Josivaldo, que é de Lagoa de Itaenga, fora todos os outros músicos que foram conosco. Então, assim, quando a gente chega lá fora, né, com o maracatu rural, com a ciranda e com o coco, sim, a gente também levou o coco rural, que é um coco que é mais dançado lá na Mata Norte, né, de Pernambuco. Então, todo mundo achava incrível, né? Sendo que a gente também teve muito público de brasileiros, né? Então, isso foi, assim, também um momento de nostalgia, né, para os brasileiros que estavam lá. Então, todos os lugares que a gente ia, tanto em Portugal como em Espanha, a gente sempre encontrou a comunidade brasileira que também nos acolheu, nos abraçou, assim, de uma forma bastante carinhosa. Então, nós fomos recebidos e recebidas de uma forma calorosa, acolhedora e muito festiva, assim, porque esses três ritmos são ritmos muito para cima, né? Então, todos os lugares que a gente foi foram maravilhosos. Bom, fala também, Jussara, um pouquinho sobre o canto da cabocla, como foi unir a culinária indígena com a cultura em um único espaço. Foi então, né? A produtora não estava satisfeita em dançar e fazer projetos culturais, então surgiu um chamado para eu abrir um espaço. Na verdade, era um restaurante, café, livraria, e também era um espaço cultural, né, em Aldeia, em Camaragibe. E aí eu trouxe toda essa questão, eu quis trazer esse resgate, né, da ancestralidade indígena, porque lá em Aldeia a gente sabe que eram indígenas tupinambás que foram extintos, né, porque aqui na região metropolitana, na verdade, na área do litoral de Pernambuco, foi o local onde os indígenas foram exterminados, né, infelizmente, logo assim, com a chegada dos europeus aqui no nosso estado. E aí essa ideia foi mais um resgate para unir essa nossa ancestralidade indígena com o espaço cultural, né, que a aldeia, infelizmente, hoje em dia ainda é bastante pobre, com espaços como esse. E aí, o Canto da Cabocla foi o restaurante, né, na época, que foi em 2023, ele era o único restaurante que tinha 100% da sua culinária inspirada na culinária indígena. Então, foi um momento, assim, bem, bem forte para mim, porque tinha toda essa carga, assim, de espaço, né, cultural, de memória, de aconchego. Foi um espaço também que artistas daqui, eu também trouxe artistas da Mata Norte, puderam se apresentar. Então, era um espaço bem gostoso, assim, para quem era artista daqui da região. E foi isso. Hoje em dia, eu não tenho mais o Canto da Cabocla, mas ainda em todo canto que eu vou, as pessoas que foram perguntam por que você não continua, enfim. Mas por motivos pessoais, né, eu tive, na gravidez do meu terceiro filho, eu tive problemas, então eu tive que ficar 100% de repouso. E aí a gente decidiu por fechar esse espaço e hoje em dia não faz mais sentido no momento ter esse espaço, mas foi também muita aprendizagem, porque aí eu não estava mais, vamos dizer assim, no meu lugar de conforto de produtora cultural, né? Assim, no meu lugar de conforto, eu quero dizer que eu estava acostumada, né? Eu estava acostumada a elaborar projeto, começar o projeto, executar, finalizar. E, na verdade, eu descobri, abrindo espaço cultural, que demanda muito, principalmente se ele também tem a parte da culinária, né? Eu também descobri que eu não consigo ficar num canto parada. E aí eu, enfim, tive esse aprendizado também, porque o que eu realmente amo
é trabalhar com coisas diferentes. E aí na produção cultural eu me encontro, porque a cada projeto é algo diferente. Mesmo que seja a mesma temática, são pessoas diferentes, são lugares diferentes, são abordagens diferentes. Então, eu estou satisfeita agora onde eu estou no meu trabalho. Muito bem. Então, hoje também você está à frente do espetáculo Cabocla da Mata. O que essa obra representa para você e para a cultura de Pernambuco? Ah, sim, né? Como eu falei um pouquinho já sobre ela, na verdade é a minha primeira e maior obra, né, autoral, solo. Porque na época que eu estava no Tropeiros de Companhia de Dança, né, que foi o meu primeiro grupo de dança lá de... Ele é de Vicência, hoje não existe mais, mas eu dancei nele de 9 anos até por volta de 24 anos. Mas aí, claro, né, tinha sai e volta por causa de maternidade, de estudo, mas assim, foi a minha escola, foi a minha formação. Então lá no Tropeiro de Companhia de Dança, a gente fazia muito nossas próprias coreografias, nossos próprios espetáculos. Então, eu também tive esse aprendizado. Eu não era só um integrante como uma dançarina no grupo. Sendo que o Cabocla da Mata, ele é o primeiro espetáculo que eu penso, né, de colocar no mundo de uma forma bem forte também, porque está também envolvida a minha espiritualidade. E eu trago ali, é como se fosse um marco de dizer assim, pronto, gente, tá aqui para o mundo, né, tudo que eu aprendi durante quase esses 30 anos de história da cultura popular no meu corpo e estou entregando aqui para vocês. Claro, de uma forma também adaptada, né? Quem já assistiu o filme vê que eu trago algumas adaptações também refletindo a questão da mulher na cultura popular. Então, ele traz muito esse foco, né? Inclusive, eu dedico o filme para todas as mulheres que ousaram estar onde elas quiseram, né? E aí, porque, para quem não sabe, né? Na nossa cultura lá da Mata Norte, eu acho que outras culturas também, tanto cavalo marinho, né, como maracatu rural, as mulheres não podiam dançar, né, no início. E aí, ao longo da história, a gente quebrou essa barreira. Então, hoje em dia, a gente tem maracatu 100% feminino, né? Como em Nazaré da Mata, a gente tem cavalo marinho 100% feminino, como em Olinda. A gente tem vários caboclinhos lá de Goiânia sendo comandados por mestras, né? Então, esse filme, ele também traz muito isso, né? Da ocupação da mulher na dança popular, tradicional. E aí, isso também diz muito sobre o meu trabalho, porque eu inspiro também muitas pessoas, não só na dança, mas também na produção cultural. Na verdade, em toda a área, né, da cultura e da arte, não é diferente das outras áreas. É predominantemente feitas por homens, né? Então, eu trago também muito essa questão. Então, eu tenho outros projetos também voltados assim que eu ainda vou colocar no mundo, mas é muita ideia na cabeça para poder ajustar com trabalho, família, casa. Fico tendo que alimentar esse meu espaço como mulher, né? Que às vezes é 10 minutos no dia, às vezes é 2 horas, mas também entendendo que eu estou nessa fase da vida, né? E que faz parte. Mas o Cabocla da Mata é isso, ele vem trazendo essas manifestações culturais da Mata Norte de Pernambuco com a intenção de trazer a mensagem de que a mulher ela pode estar onde ela quiser. Bom, o recado foi dado. Então, Edilson, eu queria entender também qual hoje é o teu maior desafio de fazer essa produção cultural no interior de Pernambuco, seja na região metropolitana de Recife. Para você, qual é o teu maior desafio hoje? Então, meu maior desafio tem um pouquinho a ver com o que eu já falei, né? Que é a gente poder conciliar maternidade com trabalho, né? Que eu acho que é um desafio de todas as mulheres mães, né? Hoje em dia. E aí, não só na dança, mas também como na produção cultural. O meu trabalho é muito assim. Eu trabalho muito no meu home office, né? Nessa questão de planejamento, produção, elaboração de projetos. Mas quando eu vou executar o projeto, eu tenho que ir. E aí eu vou com a caravana. Porque eu tô com o meu filhinho mais novo, ele tem 1 ano, né? Os outros eu ainda tenho como administrar, né? Ficando assim com alguém da família, mas muitas das vezes eles também vão comigo. Então, o meu maior desafio na parte assim de produção cultural e até da minha dança, quando eu vou me apresentar, é essa questão mesmo da maternidade, mas que eu venho trazendo assim, sempre procurando trazer da melhor forma. E eu tenho um desafio dentro do profissional, que é não ficar só produzindo projeto
das outras pessoas. Eu tenho esse desafio também de focar na minha arte, hoje em dia, sabe? Eu venho trabalhando mais, intencionando mais tempo mesmo para minha criação, para minha arte, né? Para os meus projetos autorais e tentando equilibrar essa parte que eu também gosto bastante, né? De produzir, de poder pegar a ideia de um artista, de um grupo cultural e trazer ela para o mundo de forma real, de forma palpável, assim, né? Apesar de que as manifestações culturais são coisas que a gente não consegue pegar, só consegue sentir, mas eu gosto muito, né? Chega um artista, uma pessoa, Jussara, eu tô com essa ideia, tem esse edital, e aí? Aí eu gosto muito de pegar, e assim, com muito respeito também, né? Porque é uma arte, né, que vem do outro, e de poder transformar ela para que ela seja escolhida no edital. Isso aí eu adoro também. Mas o que eu amo de paixão é dançar. E aí eu estou com esse desafio de trazer mais a minha paixão principal para colocar no mundo também. Você sente que o seu trabalho ele também inspira outras mulheres a entrarem também nesse meio de produção cultural, de criação? Ah, com certeza, né? Eu acho que a partir do momento em que uma mulher vê outra mulher atuando e fazendo, né, o que ela pensaria que seria impossível para ela, isso já toca, isso já inspira. E aí eu vou além, né? No meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, eu incentivo bastante isso, né? Da questão da mulher, quais os desafios. Então, além de eu trazer os meus serviços da minha empresa, né, da Cabocla Produção, eu também trago muitos desafios, né, de fazer isso com primor, né, porque eu acho que também depois que uma mulher é mãe, ela fica especialista em resolver problemas de forma eficaz e rápida. Mas também trago os desafios, também trago as facilidades, né, porque às vezes também no mundo de hoje eu sei que tem muitos desafios, a maternidade, ser mulher também no mundo profissional, mas eu também gosto de trazer, né, o que tem de bom, o que é prazeroso, o que é vantajoso nisso. E também, no momento, eu estou planejando, eu já tenho um projeto que acredito que a gente vai executar entre esse ano e o ano que vem, que é a gestão de projetos só para mulheres, né, e aí também trazer como forma de incentivo também um público já 100% destinado para mulheres, sabe? Isso também já incentiva mais ainda, né, essa formação. Eu contribuo muito com isso, pronto. Eu contribuo muito com, além da inspiração, quero contribuir muito com a formação mesmo, né, para ser algo mais, como é que eu posso dizer, um incentivador a mais, né, aquele empurrão a mais. Não estou só inspirando, porque muitas vezes a gente se inspira naquele momento, fica empolgada, aí depois esfria e não faz mais. Então, estou indo para esse segundo passinho. E também, como trabalho pessoal, eu estou planejando um curso de gestão de tempo para mulheres empreendedoras. E também é algo bastante desafiador, tendo em vista a ciclicidade feminina, né? A gente não é a mesma o mês inteiro, a gente é pelo menos 4. E aí, como é que a gente concilia isso nesse mundo do patriarcado ainda, e que todo dia você tem que fazer praticamente a mesma coisa e ser a mesma pessoa para conseguir chegar onde quer chegar, né? Então ainda é muito escasso essas mentorias voltadas para o trabalho feminino, para a produção feminina, entender das características das mulheres e de pessoas com útero, né, que também são influenciadas. Então eu também estou querendo unir, isso é algo que eu tenho assim nos meus estudos pessoais, né, sobre ciclicidade feminina, e estou querendo unir isso de forma profissional também, trazer para o mundo uma formação que pense dessa forma. Muito bom. Jussara é daquelas mulheres que dançam com a memória, produzem com afeto e constroem pontes entre o passado e o futuro. Com a Cabocla Produção, transforma cada projeto em um ato de resistência e celebração, preservando tradições e criando novas histórias. E para encerrar, Jussara, eu deixo aqui uma pergunta que costura todos os nossos episódios. Em uma palavra ou frase, o que significa cultura para você? Conexão. Eu explico também. Com certeza. Pode explicar. Então, né, eu sinto muito forte isso. Quando eu danço, eu esqueço de tudo. Eu esqueço até que eu sou mãe, né? É uma coisa assim.
E eu acho que é uma conexão realmente, né? O ser humano tem essa conexão entre o divino e o que está aqui, o terreno. E eu acho que quando a gente está fazendo algo em que é verdadeiramente o nosso dom, a gente se entrega 100% àquilo. Então, quando eu estou dançando, não no ensaio ou me preparando, quando eu estou dançando, eu esqueço de tudo. Eu penso só na dança. Então, eu acredito, isso também é uma das coisas que eu trago muito na Cabocla Produção, né? Que a arte e a cultura é uma conexão direta com a nossa espiritualidade. Então, por isso que a arte e a cultura é tão importante na formação do cidadão, na sensibilização das pessoas, porque é um dos meios em que a gente se conecta com o divino. Muito obrigada, Sara, pela conversa. E esse foi mais um episódio do Nossa História, Nossa Memória. Até a nossa próxima conversa.